Hoje vai ser um live diferente, vamos falar um pouquinho sobre a importância da espiritualidade e de outras coisas mais na mudança. A mudança são pequenas mudanças, uma mudança de cabelo, uma mudança de hábitos, uma mudança de liderança, estes desafios do Insta, estes desafios da Faz a Tua Mudança, e tem sido tudo um aprender e uma mudança também, e o mais importante é fazermos essa mudança de forma consciente, consistente e acima de tudo com muito amor. Hoje vamos ter a Vera Corte Real. A Vera é uma mulher incrível, muito serena, muito calma, com uma beleza maravilhosa. Eu chamo-a de anjinho, embora também quando lhe chega a mostarda ao nariz, salta-lhe a tampa. A Vera é tudo isto e muito mais. Faça sentido falar sobre mudança e falar sobre espiritualidade, reiki, mentorias, etc, etc. Gostava muito que conhecessem a Vera da forma como eu a conheço, porque é de facto uma pessoa que vale a pena conhecer. E no Faz a Tua Mudança já aconteceu coisas espetaculares. Aproveita a jornada da vida da forma que ela encontra. Uma coisinha, vá. Sim, na verdade esta jornada diferente, esta jornada de autoconhecimento, que é aquilo que nós estamos aqui a partilhar, não é? Esta jornada de autoconhecimento foi algo impulsionado por... Olha, a malta está aqui a dizer que o vídeo está travado. Está parado? Para mim não está. Está congelado, está travado. Aqui para mim está ok, malta. Deste lado aqui parece-me super bem. Não estou a ver aqui isto travado. Aqui está tudo ok. Não parece, mas talvez... Não faço ideia. Está a ser muito contratempo, estas energias. Depois vou tomar um banho de sal grosso. Estou a brincar. Limpa aqui a energia, limpa pessoal, limpa a energia. Aqui só vale. Limpa aí a energia, que eu já tenho aqui uma vela espetacular. Sim. Pode ver aqui algo. Uma velinha linda. Ainda está parado o vídeo? Aqui para mim está super bem o som e a imagem, portanto, olha, não sei. Pode ser aí alguma coisa desse lado. Mas do pessoal. Continuem. Ok. Continua parado? Está tudo ok. Saiam e voltem a entrar. É a sugestão que eu dou. Tá bem? Se estiver a acontecer, saiam e voltem. Está tudo ok. Pronto. Fantástico. Boa. Então confidencia-nos lá por onde é que começou isto, porque quem te conhece depois diz assim, como é que é possível? Começou numa área e foi parar a uma área tão diferente. Eu acho que essa é a apreciação geral e mais superficial, na verdade. Digamos que o meu percurso académico é na área das ciências exatas. Eu sou formada em genética molecular e fiz muito desse trabalho académico e trabalho de desenvolvimento a nível académico na área da genética molecular e da ciência molecular. Fiz muitas clonagens e andei a trabalhar de pipetas na mão durante vários anos e de bata branca vestida também, dentro de indústrias farmacêuticas, dentro de laboratórios de investigação. Fiz vários anos de investigação. Sim, portanto, a ciência sempre foi algo que me fez cantar no meu coração, de alguma maneira, sem eu saber bem porquê. Eu era intrigada, eu era questionador, sempre fui, lá está, por isso é que eu digo que a história começa há 40 anos. Claro, exatamente. Isso é uma característica que pauta a minha personalidade, é ser muito mas porquê? Mas todos vão para a direita, mas porquê que eu não vou para a esquerda? Mesmo a nível de laboratório, em vários momentos da minha vida académica, vamos fazer assim, mas vamos fazer assim porquê? Só que se me justificarem de uma forma que, ok, eu como a resposta, tá, eu deixo de ser chata. Agora, se a resposta não é uma coisa que me alimenta, eu digo, não, desculpa, não é suficiente. Essa razão não é suficiente para eu fazer dessa forma, então eu vou questionar essa forma. Portanto, digamos que o espírito científico sempre teve em mim e continua a estar, este espírito questionador, que é muito aquela idade dos porquês dos miúdos, que a maior parte de nós perde, que eu acredito que é uma das maiores valências e soft skills que nós, enquanto seres humanos, podemos ter e que deslargamos completamente. Sem dúvida, bastante. Aquilo que aconteceu, a nível enquanto mulher, ou enquanto ser que hoje sou, aquilo que hoje faço e tudo mais, foi nem mais nem menos aquilo que acontece a todos nós. Às páginas tantas, há algo na nossa vida que nos empurra, a própria vida, há algum clique, não é? Há algo que nos empurra para uma dor, para um momento de transação, para um momento de
que acaba por ser também de mudança. E, portanto, há aqui um convite, há aqui um shift para que tu olhes para a vida de um lugar que não estavas a olhar até então. E é E qual normal foi que esse isto momento da tua mudança? Qual foi o momento em que tu sentiste foi uma separação, há algo que não está bem foi o meu e relacionamento. foi no teu relacionamento, exatamente. Eu estava Ok. isto assim de me casar. Fez. Com todos os investimentos feitos, com toda uma predisposição em termos de sonho e de expansão daquilo que iria ser o meu futuro, com um futuro perfeitamente traçado, desenhado, à luz de uma imagem que eu considerei ser a perfeita, a eleita, aquela que era, no fundo, a imagem daquilo que era o meu grande sonho. E literalmente, de um dia para o outro, isso deixou de ser realidade na minha vida sem eu ser tida nem achada à imagem daquilo que eu via na altura, como é óbvio, não é a minha visão nem a minha forma de olhar para isso hoje, mas na altura era essa a minha visão. E portanto, de um dia para o outro, perdi tudo, não é? Foi isso que me aconteceu. E a pouco e pouco, o Deus começou a falar muito comigo, que era alguém que não era de todo presente, e eu comecei a sentir essa presença só porque sim, e aquilo foi muito estranho para mim. E depois, por eu ser questionadora, dizia, pá, aqui qualquer coisa que eu não estou a ver, há qualquer coisa que eu não estou a entender. Eu não sou assim tão má pessoa para me estar a sentir a pessoa pior do mundo, como se eu só fizesse as neiras, como se eu não acertasse em nada daquilo que eu sou e que eu faço. Há aqui qualquer coisa que me está a escapar, porque eu não sou só essa pessoa. Eu tenho aqui coisas belíssimas e eu sei disso, então o que é que eu não estou a ver? Então foi esse questionamento, foi exatamente essa característica que ainda hoje permanece em mim e eu adoro. É muito um lifesaver, tá, para mim, esse espírito questionador. E então foi isso, foi através de querer entender o que é que raio me estava a acontecer e porquê é que me estava a acontecer aquilo, quando eu não me sentia essa má pessoa, para justificar tudo aquilo que estava a acontecer. E pronto, e esse foi, digamos, o movimento, ou foi o acontecimento que realmente me transformou, ou começou a transformar. Sim, porque eu E decidi como é, fazer aquilo. e como é que chegou isto e teres essa consciência de chegar a esta certeza à tua vida que começaste a desenvolver? Chegou chegando, foi uma coisa de cada vez, foi natural, foi um processo natural, gradual. Não fui eu que disse, não fui eu que estipulei o plano e disse, olha, vai acontecer isto, e depois isto, e depois isto, e depois isto, não foi nada disto. Foi naturalmente acontecendo. Aquilo que me moveu, e confesso que ainda é das principais razões que me movem, foi eu querer entender mais de mim, eu querer perceber aquilo que eu não estava a perceber. O meu QI dizia-me, ele tem alguma avaliação de nota média alta, e então no meu QI dizia, há aqui qualquer coisa que eu não estou a entender, então significa que sou eu que não tenho acesso a essa informação, então qual é que é e onde é que ela está que eu quero ir buscar, Quais são para os que eu teus consiga voltar principais, no meio disso tudo, a quais essas são os teus peças. principais valores? Quais são os meus principais valores hoje e que eu fui descobrindo na altura, que fui construindo ou Exatamente. reconstruindo na Fez altura. parte desta tua Sim, mudança. Eu fiz exato. esta pergunta e porquê? Isto não estava, mas veio aqui. A vozinha falou aqui comigo. Pronto. Uns dizem que é bruxinha e eu chamo-lhe subconsciente. Eu fiz esta pergunta porquê? Porque muitas vezes nós fazemos mudanças porque os nossos valores começam a colidir, não é? Os Sim, nossos valores com algumas muito coisas que nós estamos a viver e que há pessoas que nem se apercebem disso. verdade. Sim, sim. Claramente os É. meus valores da altura são muito diferentes dos valores que eu hoje tenho, sem sombra de dúvida que são muito diferentes. Os valores, mas de alguma maneira aquilo que provocou o movimento são os mesmos. São valores que têm a ver com a minha matriz, com a minha Claro, energia vital. exatamente, porque há aqueles valores que se mantêm firmes, são os pilares, e depois há os E eu outros que nós diria, vamos reajustando, não é? exatamente. Eu diria que aquele, se eu tiver que eleger um, de alguma forma, que de alguma forma defina tudo isto, ou esse movimento meu, de alguma maneira, ou essa disponibilidade para um movimento, é o acreditar na vida. Eu acredito na vida. Acho que a Eu vida também. tem uma frequência, tem uma energia, tem um sentido que é muito maior do que o que quer que seja que possa ser alguma ideia, ou alguma ideia tecida, ou alguma teoria desenvolvida por qualquer ser Exatamente. humano. Porque é muito superior a tudo isto, é muito superior até ao coletivo humano. Então, de alguma forma, eu diria que o valor que mais pautou todo este movimento, ou que sempre teve e que continua, e eu acredito que permanecerá, é eu acreditar na vida. Eu acreditar que a vida vale a pena, mesmo nos momentos mais negros que eu tive em que eu questionei, será que a vida vale a pena? Que eu questionei várias vezes, porque me estava a sentir demasiado envergonhada por aquilo que me estava a acontecer, porque estava a achar
que era demasiado mau Nós aquilo que me achamos que estava a somos sempre a acontecer. pior pessoa do mundo, não é? E eu dizia, pá, eu só não apetece desaparecer porque eu tenho vergonha de contar o que me aconteceu, eu só quero enfiar-me num buraco e deixar-me lá para o resto da vida, não é? Então, eu acredito que mesmo nesses momentos que eu tive, na verdade eu sinto que não tive lá muito tempo, por causa disto, por causa deste valor, porque há qualquer coisa em mim que não está no QI, longe disso, como é óbvio, à data da altura não sabia onde é que estava, mas eu sabia que estava, e então era este valor de acreditar na vida. E sem dúvida que foi um valor que me acompanhou de alguma maneira sempre, e que fez a diferença enorme nesta transformação, por isso, nesta mudança, para usar a tua palavra, e que continua a pautar muito os meus dias de hoje, sem dúvida. Sem dúvida. Muito bom. Diz-me uma coisa, o que é que tu achas? O mercado ainda é muito avesso quando se fala em espiritualidade, quando se fala em reikis, quando se fala em. Aliás, eu acho que o mercado, honestamente, é avesso a tudo que seja desenvolvimento pessoal, porque basta ouvir essa palavra que entra logo tudo em modo off. Não Sem dão dúvida. importância absolutamente nenhuma. É capaz uma pessoa estar a dizer balelas, becas, que não interessa a ninguém, e toda a gente está ali. Ai, que fixe, que maravilha! Tu falas numa situação que poderá implicar uma mudança ou implicar um tema diferente, as pessoas fogem dele. Uhum. Fogem, ignoram É- e pronto. E na espiritualidade tu sentes isso, sentes que o uhum. mercado ainda é um pouco avesso a opinião das pessoas, a forma como Uhum. existe algum preconceito que tu sentes, porque tu estás muito ligada a isso, não é? E eu quero que tu fales sobre isso, sobre o palco é teu, como é óbvio hoje, para que as pessoas também te conheçam e depois vão ver o live, que saibam como é que podem recorrer a ti também e o que é que tu podes dar, não é? Da mesma forma que eu também já descobri e outras pessoas que eu mando também. Uhum. Um, o que é que tu sentes que o mercado vê relativamente à espiritualidade e à mudança de uma forma completamente diferenciada? Olha, minha querida, fazes perguntas que são deliciosas, eu adoro, e portanto estou aqui só a navegar na minha delícia. Realmente é muito bonito este movimento que tu fazes, é super giro, portanto obrigada por me teres aqui e por Obrigada eu. o que tu fazes, né? Por todos estes movimentos. Ahm, eu gosto muito de olhar para a estrutura do comportamento humano, né? Eu sou especializada nisso, sou especialista nisto, eu vejo aquilo que está por trás, não aquilo que aparentemente parece que é o que está a acontecer, não, há qualquer coisa por trás que não é a primeira visão que eu vejo. Eu tenho que olhar com outros olhos. E tenho que olhar com outra intenção, com outro conhecimento, para conseguir realmente perceber o que é que está a acontecer. De alguma forma, isso é a minha arte, por assim dizer. Mas já lá vamos. A questão aqui é, todos estes movimentos, e este teu movimento de faz a tua mudança, são movimentos que implicam sacrifício, que implicam dedicação, que implicam determinação, que implicam desconforto, que implicam desapego. E eu sou apaixonada por pessoas assim e por movimentos que vêm daí. E então, por isso é que gosto bastante de ti, por isso é que sou super honrada de estar aqui, é mesmo uma delícia enorme e obrigada por esse movimento também, Obrigada enquanto ser humano. eu. Não por eu estar aqui, mas obrigada por este movimento. E sabes que respondendo muito honestamente, digamos que um grande valor que hoje em dia me move, desde há uns anos, desde que eu senti esse momento, esse shift a acontecer, em que eu digo que a verdade é que me move. Eu tenho o nome que tenho, porque me foi atribuído, e portanto a verdade é o que me move. Mas respondendo a essa pergunta, muito honestamente, eu não me importo com isso. Eu não me, com todo o carinho, com todo o respeito, eu não questiono dessa forma, nem propriamente perco muito tempo a olhar para esse lado. Claro. Eu escolho olhar para outros lados esses que realmente me interessam, lados esses que realmente eu acrescento, ou lados esses que de alguma forma há impacto, seja esse lado da sociedade ou do mercado que impacta em mim, seja onde eu também consigo sentir espaço para impactar, ok? Porque, na verdade, nós somos 8 bilhões de seres humanos. É verdade. Então, não existe poucos. Isso é um conceito do nosso ego e é um conceito muito movido pelos nossos próprios medos. Então, se nós trocarmos, se nós criarmos perspectivas ligeiramente diferentes, nós conseguimos realmente ter abordagens completamente distintas. E essa questão, que é, pá, mas o mercado é fechado, o mercado é cético, e eu questiono, será? Ou será que eu é que estou a olhar Por para o isso, lado cético do mercado?
Por E isso é que então, a PNL não aceita as generalizações, não é? Ninguém, todos ganham, são não é? todos maus Ninguém ganha. empregados. É. É, E então, exatamente, por é isso é que eu isso. estou a dizer, por isso é que essa pergunta, eu reformulo a pergunta. Eu digo assim, olha, eu entendo a pergunta, mas na verdade eu não perco tempo com essa resposta. Nem vou dedicar a usar o meu tempo, ou usar o meu cérebro a pensar sobre isso. Porque na verdade aquilo que eu opto, ou a forma como eu me coloco, que acredito que é muito mais abundante para mim e para quem está neste emparelhamento de ideias e de magnetismo, né, em Exatamente. tudo isto, eu digo, isso é perder tempo a olhar para aí, não é? A forma como eu olho para isso, de alguma maneira, é mais assim: eu não sou a única Vera no planeta. Então, Veras iguais a mim, há muitas por aí. E eu era aquela pessoa que, há 5 anos atrás, tu me falaste o que é que seja dentro da área de desenvolvimento pessoal. Para já, eu nem sequer conhecia o tema. Nunca tinha cruzado esse tema na minha vida. A espiritualidade, de alguma maneira, é algo que eu nem sequer sabia distinguir, nem sequer conseguia dizer qual era o significado dessa palavra. Conseguia Exatamente. associar a religião, conseguia associar a orar, conseguia associar várias outras palavras, mas não conseguia sequer distinguir ou entender que há uma diferença entre espiritualidade e religião. A única coisa que eu tinha como certa é que religião é uma coisa que limita o ser humano. Isso eu sempre tive esta noção intrínseca a mim, porque todas as pessoas com quem eu conectava, que de alguma forma eram extremistas em alguma religião, eu sentia essas pessoas limitadas na sua abrangência enquanto ser humano. E o meu QI dizia-me isto. Não é nada. Portanto, eu era extremamente analítica sobre toda esta questão que tem tudo menos de analítico, Analítico. não é? Mas essa era a minha verdade, essa era a minha postura, ok? E, portanto, essa questão particular de qual é o posicionamento que o mercado tem, é ao contrário. Sou eu que me posiciono no mercado, não é o mercado que me posiciona a mim. Sim, eu Isso também é uma passei a abordagem. tomar essa postura, porque senão uma pessoa nem E é acorda mais de manhã. mas Nem quem és acorda de tu, manhã. É assim. whatever. É. Mas a questão é esta, nós somos 8 bilhões, portanto não existe pouca gente. Eu posso não saber onde é que estão as pessoas, isso aí eu Mas concordo. isso é um Agora, que somos caminho, não poucos, é? Isso é um não, caminho. não acredito nada que sejamos poucos. Acredito é que, e isso sim, portanto eu não sou nenhuma naive, não é? Como já devem perceber, o espírito é totalmente científico e prático e pragmático, claro que sim, eu mantenho, gosto de manter essa retitude, seja na minha linguagem, seja na abordagem propriamente do trabalho, o que for, e até como mulher, enquanto ser humano, não é? Gosto desse pragmatismo da vida, essa doçura, mas ao mesmo tempo essa clareza, não é? E então aquilo que eu entendo, e de alguma forma trazendo aqui a minha visão sobre isso, é que tudo aquilo que implica fazer diferente daquilo que está estipulado necessita de um movimento extra. Tá? Matematicamente falando, é preciso dar mais aceleração. Não basta eu Uhum. só carregar no acelerador, eu tenho que pôr uma ou duas mudanças abaixo. E Ok. esse movimento, essa aceleração extra que é preciso criar para, de alguma forma, trocar algo ou adicionar algo ou mudar algo àquilo que o sistema está a anteriori implementado, esse movimento, fazer esse movimento é desafiante. Isso sim. Então eu encontrar pessoas disponíveis para fazer esse movimento desafiante é que se torna de alguma forma raro. Não é a regra, é a exceção. Então, de alguma forma, isso sim eu tenho isso presente, que é toda esta nossa área, de alguma forma englobante, sendo áreas completamente distintas da minha tua, mas ainda assim há aqui um denominador comum que é igual às nossas áreas, ainda assim aquilo que eu vejo é que esse denominador comum é estarmos a olhar, estarmos a escolher a exceção e não a regra. Mas até por uma regra, por exemplo, regra de dinâmicas de vendas em redes sociais, ou no digital, por assim dizer. Tudo aquilo que é o mais nichado possível é aquilo onde existe maior sucesso. E então é sobre isso. Verdade. Ou seja, qual é a verdade que eu tiro daqui? A verdade que eu tiro daqui é que, por exemplo, aquela senhora que só ensina a fazer crochê, se ela souber usar a estrutura que ela tem à volta dela para aquele fim dela, ela vai ser extremamente bem sucedida. E aquilo que o trabalho digital tem mostrado de pessoas que são grandes players na área, são pessoas extremamente especializadas, elas só fazem crochê com a linha não sei o quê, e essas pessoas são altamente prósperas e abundantes. Verdade. E são felizes. Fazem aquilo que lhes faz cantar o coração. Então, esse medo de nichar, esse medo de trabalhar com a exceção, era algo que me afligia, que me tirava horas de sono, e que eu aprendi a transformar essa visão. Aprendi a olhar de um lugar muito mais abundante. Então acredito que é muito sobre isto, que é o mercado tem o seu status quo normal, ou seja, tem o seu sistema implementado e, portanto, de alguma forma é menos comum eu encontrar a exceção à regra. Isso sim, Uhum.
Então o caminho é sobre eu aceitar isso, eu entender que estou nesse movimento de mudança, e aceito isso com tranquilidade, e entender que a minha intenção é ir encontrar a exceção. Então, de alguma Agora vou-te fazer uma pergunta, que és a pessoa ideal. Ontem eu estava a jantar com os meus filhotes e estávamos a discutir o destino, o não destino. E acreditas, eu tenho uma filha extremamente pragmática. E que por acaso está aqui neste live. E que me diz: não, mãe, o destino não existe. Não existe porque quem faz as escolhas na minha vida sou eu. E o Afonso diz: não, o destino existe, porque vamos todos morrer. Portanto, para ele, tudo o que tu possas eventualmente fazer. A Carol acha que não, nada está destinado, nada, somos nós que tomamos as nossas escolhas e tu és a pessoa certa. E mais uma vez, peço desculpa que esta pergunta também não estava, mas eu sou de fluir. E achei Como eu que. te disse, eu li as perguntas em diagonal para respeitar o facto de tu tê-las feito, mas li em diagonal. Se me perguntares quais eram as perguntas, eu não fixei. Pronto, E ainda bem, porque eu desta acho que as coisas. de troca direta, tá? Super. Portanto, Tanto, como eu te disse, se tu me pedisses agora, quais é que são as perguntas? Eu vou dizer, eu não sei. pronto, Eu não me ainda lembro. bem, porque o importante é fluir para que as coisas Sem façam realmente dúvida. sentido. E faz Sem dúvida. sentido, face àquilo que nós estávamos a conversar, dar uma resposta aqui à. E, olha, para te responder a isso, de imediato, aquilo que eu te digo é, eu já tive várias opiniões e estou muito tranquila pelo facto de te dizer assim, eu não faço ideia qual vai ser a minha opinião daqui a um ano. E não estou preocupada. E se ela mudar, eu estou muito tranquila com isso. Se ela permanecer igual, tranquila estou com isso também. Então, e porquê? Porque, na verdade, a grande pergunta aí, ou indo fundo nessa pergunta, a pergunta que se está a querer fazer não é tanto se o destino existe ou não. A grande pergunta que se está a fazer aí é o que é verdade. Pois, porque eu. Um assunto, isto é um assunto que eu tenho dissecado, São ok? as Portanto, nossas agora sim, conversas. é um assunto que eu tenho altamente dissecado, como é natural, não é? E então, a primeira coisa que eu digo é normal que a nossa opinião, ela vá mudando. A nossa opinião, a nossa visão, a nossa forma, e ainda bem que assim é. Então, que nos consigamos desprender, Carol, Afonso, Vera, Adriana, quem for, que nos consigamos desprender desse pragmatismo de que temos que ter aquela opinião que é nossa, que sempre foi e que vai permanecer. Isso é o princípio do erro. Isso é o maior princípio do erro. A vida, per si, a vida, a energia, a ciência, demonstram algumas, digamos, constantes de vida. Matematicamente falando ou espiritualmente falando. E vai Está bem? mudando. Na verdade é a mesma coisa. Em que, para haver vida, tem que haver movimento. E para haver movimento tem que haver algo que é diferente daquilo que era. Um instante em que nós estamos é diferente do instante que vai a seguir do instante que já passou. E é esta abundância da versatilidade constante que existe no nosso planeta e não só no universo, que demonstra isso. Demonstra que as coisas não devem permanecer iguais. Né? O estado da matéria não permanece igual, falando do lado científico. Okay? E, portanto, essa coisa de eu ter uma determinada opinião e me agarrar a ela com dentes e unhas e dizer, não, esta é a minha opinião, é, com todo o carinho, com todo o respeito, é uma necessidade do nosso ego de fazer conchinha com qualquer coisa com a qual ele se identifique. E, na verdade, a pergunta que está aí é do género, eu quero me sentir confortável por acreditar em algo e está tudo. Esta é a minha Ela cena. acredita piamente, até porque é uma miúda que já é uma mulher, vai fazer 20 anos, e é o meu grande, a minha grande voz da consciência, mas ela diz: não, mãe, as minhas escolhas são minhas e eu decido o que quero e o meu destino. A Sandra está aqui a dizer esta dualidade entre os meus filhos é interessante. Ele tem mais novo, não é? Tem outra percepção. Deixa-me Mas eu lhe dizia, fazer isto só para trazer achas à fogueira, só mesmo para meter lá mais umas. Pega aí, vamos só pegar fogo. vai ter um outro jantar, vai haver um outro jantar com um tema. Bora só pegar fogo aqui a esta lareira bonita. Porque é sobre isto, é sobre o questionamento, sabes? As coisas que eu mais quero deixar em qualquer ser humano que eu me cruze é questiona. Questiona. E duvida de mim. Traz dúvida. Discorda de mim. Tá? Eu adoro que as pessoas discordem. Adoro pessoas que discordam de mim. É lindo. Porque começam a colocar-me no questionamento.
E o questionamento é exatamente aquilo que te tira da tua zona de conforto e que te permite abrir a tua mente, não é? Tu, em vez de veres assim, começas a... Exatamente. E isto é onde as coisas acontecem. E a vida acontece aqui. A vida não acontece aqui. A vida, seja ela a manifestação, seja a progressão, seja o amor, tudo acontece aqui. É preciso fazer isto. É preciso rasgar padrões, é preciso fazer diferente, é preciso permitir a experimentação, é preciso lidar com o desconforto e tudo isso acontece aqui. Portanto, seja qual for o assunto ou a temática, se eu me permito ao questionamento, certo e sabido que se eu me permitir continuar nesse estado, eu vou chegar a algum lado diferente daquele em que eu estou agora. E isso é Sem sinal de dúvida, sucesso. mas também há uma coisa, nós não controlamos, e quando eu lhe disse isto, não, eu controlo, não, filha, tu podes controlar, tomar uma decisão, mas depois, o que vem a seguir em sequência dessa decisão que tu tomaste, podes correr o risco de não a controlares, porque não depende, Deixa-me não lá é? trazer o fogo. Deixa-me lá trazer o fogo, que eu ainda não trouxe fogo nenhum. Para a fogueira. E a Vai pergunta ser que a Blink um está aqui a jantar dizer interessante hoje, vai ser um jantar entre os três, a tudo muito Blink, filósofo. a Blink está aqui a dizer que, Assim, que não há certo ou sabe o errado. que é certo ou o que é E a errado, o que é verdade. E na verdade a Carolina está-te a pergunta, responder: eu já eu tenho um livre-arbítrio, eu controlo tudo. aquilo que eu estou, deixa-me só responder. Aquilo que eu estou a dizer é que a pergunta não é sobre livre-arbítrio e a pergunta não é sobre o que é o destino. A pergunta verdadeira que está aí a ser por trás colocada, mas que não se percebe que é essa a pergunta, é o que é verdade. Ok? Pois, também acho. O princípio máximo, seja ele científico ou espiritual ou o que quer que seja, é que qualquer definição de verdade é dada por um ser humano. Ora, ser um ser humano é sinónimo de imperfeição. É sinónimo de aprimoramento. Senão Exatamente. nós não seríamos seres humanos. Então, toda e qualquer teoria, okay? Toda e qualquer teoria sobre aquilo que é verdade, ela é dissertada, ela é dita, ela é escrita, ela é criada por um ser humano. Então, a priori, o que quer que seja que é estipulado pelo um ser humano é imperfeito. E está sempre, Pois, de porque a alguma forma, perfeição é incompleta, distante não é? da perfeição. Claro. Então, aquilo que é dito como verdade, e para ir a um questionamento realmente profundo, é qualquer e toda a verdade que é dita, tanto é verdade como não é. E esta é que é a grande questão, que é qual é a minha verdade e qual é a tua verdade. A tua verdade, ela não mexe, ela não toca, ela não decide, ela não interfere com a minha verdade. Jamais tu conseguirás fazer isso. Tem a ver com o PNL também. Tem. Entender que tudo É o aquilo que teu está no meu controle mundo é e o meu mapa-mundo. imputável pelo Cada mundo qual do tem. outro. Não é? Claro. Eu não consigo mudar se hoje vai chover ou se hoje vai fazer sol. Eu consigo mudar a forma como eu lido com isso. E a mesma coisa é com outro ser humano. Eu não consigo mudar o sentimento de alguém ou o pensamento de alguém. E quem achar que faz isso, não. Não, Tá? isso é tudo Essa uma mentira. está provada, Quem esse acha? comportamento. E então é sobre isto. O questionamento não é se eu acredito no livre-arbítrio ou se eu não acredito no livre-arbítrio. O questionamento é qual é a minha verdade. E em última instância, aquilo que eu considero ser a minha verdade é aquilo que para mim é a plenitude do que for. E agora podemos ser mais filósofos ou podemos ser mais cientistas e está tudo certo. E o que é que isto traz? Isto na verdade traz algo super interessante ao nível da liderança energética, daquilo que é a capacidade de manifestação. Porque aquilo que para mim é verdade, se eu ressoar em plenitude com isso, ou seja, aquilo que eu sinto como verdade, ser mesmo a minha verdade, inabalável, eu vou criar uma conexão de coerência com essa minha verdade. Eu vou trabalhar Sem o dúvida. quê? Ou eu vou ser o quê? Eu vou ser a minha intenção. Eu vou usar o poder da intenção. Okay? Eu vou usar o poder da intenção para colocar aquela verdade como única para mim. E quando eu crio este alinhamento, a magia acontece. Ou seja, quando eu crio um alinhamento entre aquilo que eu sinto, entre aquilo que eu digo e entre aquilo que eu faço, e eu crio esta coerência, porque tudo isto é uno, é um, se está, se a minha verdade, ou seja, o que for que eu diga, a minha ideia, está consagrada aqui nestes três, então isso para ti é a tua verdade. E A venha quem Carolina quer, está. venha a verdade de outro ser humano, seja ele quem for. O É Papa é verdade. igual a mim, que é igual a ti, que é igual a outro ser humano. Em que sentido? No sentido de trazer esta verdade. Até hoje, ainda não houve nenhum ser humano, nem incluindo Jesus Cristo, e olha que eu estudo Jesus Cristo, então eu sei o que é que estou a falar,
E eu estudo Jesus Cristo, tá? Não aquele que nós celebramos a 25 de dezembro, um outro, que realmente chamou-se Jesus e que nasceu em março e que fez uma série de coisas durante a vida dele. Mesmo ele, mesmo ele, em formato de ser humano, ele não carrega nenhuma verdade absoluta. Ele carrega a sua verdade. E o que acontece é que há seres humanos que estão numa vibração, ou seja, num estado de consciência realmente elevado em relação aos demais. Ele era um desses exemplos. E então a forma como ele despe, e tem a ver com isto, a forma como ele despe a sua verdade, como ele está tranquilo perante outras verdades e realmente alinhado, realmente coerente com a sua verdade, é que faz uau no mundo. Porque ele é mesmo coerente com aquilo que para ele é verdade. É. Então ele cria esta tríade coerente. Carol, aquilo que faz sentido aqui, quando tu dizes que acreditas no teu Ela livre-arbítrio, escreveu-te aqui, no acontecer. fundo, vou-te ler o que ela escreveu, que Sim. ela está a ver. No fundo, tudo é uma construção social, mas se agirmos todos apenas de acordo com a nossa verdade, regras não existiam. Mas podemos existir verdades absolutas ou não? Tipo, que. Ai, Sim. pá, a idade Até não perdoa, com redonda. licença, tá? Até redonda. Sim. Tipo que a Terra é redonda. Exato. Isto é Aquilo maravilhoso. que estamos a falar, uma coisa são matéria física, outra coisa é matéria não física, tá? Livre-arbítrio, terra é redonda são coisas completamente dispares. Uma coisa é matéria física, outra coisa é matéria não física, não é? Comportamentos, sentimentos, tá? Até preciso distinguir o que é que estamos a falar, não é? Se eu disser que esta parede é branca, vamos chamar isto uma verdade absoluta? Não, vamos chamar isto uma constatação, tá? Calma com os conceitos. Uma coisa é constatações, outra coisa são verdades, conceitos diferentes, está bem? Portanto, não podemos confundir as coisas. A Terra ser redonda é uma constatação da matéria física, tá? Ficou claro? Outra coisa é a verdade sobre uma formatação do meu pensamento, da minha conexão. E aí a história começa a ser diferente, porque não é palpável. Eu não consigo materializar o livre-arbítrio, por exemplo. Eu não consigo materializar o conceito de Deus. Há pessoas que fazem-no à sua forma, mas é questionável porque não é matéria. Tá? Portanto, não podemos aqui confundir conceitos de verdades ou de idealizações. São coisas Tá bem? diferentes, não é? Portanto, o que nós estamos aqui a falar não é de constatação da matéria física. Não é? Se eu disser que a minha pele é mais escura do que o que está aqui, isto não é questionável, mas isto é uma constatação. É matéria, isto são átomos de carbono, isto são átomos de carbono. E tem uma interação na construção geométrica que isto tem, e que aqui cria esta cor e aqui cria esta cor. E este tom é mais escuro que este. Mas isto é uma constatação da matéria. Não é? Podemos agora entrar em filosofias, mas uma coisa é a constatação da matéria, outra coisa é a abrangência não matéria, não física. E é por isso que a porca torce o rabo quando nós entramos neste conceito em que não é uma questão de constatação da matéria física. É uma questão de que eu digo que acredito no meu livre-arbítrio e não tenho forma de materialmente justificar essa teoria. Essa É a teoria, minha verdade. exatamente. Einstein, eu sou cientista, malta, lembrem-se disso, não é? Einstein, que foi um senhor também cientista e que todos o conhecem com certeza, ele sempre criou várias abordagens, várias explicações sobre matéria e não matéria, e ele, para mim é um exemplo nisso que é de uma sabedoria imensa, sempre foi o primeiro a dizer, eu crio teorias para que elas sejam refutadas. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que eu estou a fazer este movimento para compreender um pouco mais sobre Exatamente. esta particularidade da matéria, no entendimento de que não existe verdade absoluta. Isto é uma forma que eu estou a encontrar de alguma forma, analisar e de alguma forma deixar escrito, outra vez matéria, preto no branco, carvão no papel, aquilo que é a minha observação sobre esta realidade. Mas eu sei que a probabilidade disto ser refutado é direto. A questão Não há é, verdade absoluta. até chegar a essa questão de refutar as teorias, é preciso comer muita sopa. É E por isso é que Einstein verdade. dá todos. Então, não tem a ver com haver uma verdade absoluta. Tem a ver com a forma como cada ser humano Cada ser utiliza a humano sua coerência, utiliza exatamente. o seu campo eletromagnético para se cruzar com aquilo que, para si, são as suas verdades. E no que Estás a toca a tornar este um live muito interessante. Obrigada. Agora tens aqui nova pergunta. Então, o conceito do bem e mal é algo construído socialmente. Nós só achamos o homicídio errado porque crescemos num contexto que o define como errado, é isso? Ora, mas... Okay. É isso. Verdade. Tem Olha, tudo a ver. Crenças, valores. Aquilo que está na base do que tu estás a dizer, Carol,
é que, ou para te acrescentar algo aí, a ti e a todos os que estão aqui a escutar, que é um conceito que eu deixo aqui, é uma visão, tá? Que é... Ela diz que está a ser advogada do diabo. na Ela verdade, tem estava a a quem fazer sair. questão. Eu estava a fazer questão, isso é ótimo. Lá está, eu adoro isso, está bem? Porque tudo o que eu disser é passível de ser refutado na hora. E eu estou muito tranquila em relação a isso, super, ok? Super tranquila em relação a refutar qualquer coisa que de algo para já. Eu não falo em verdades absolutas, mas ainda assim tenho as minhas visões e perspectivas. E, portanto, a intenção é perceber, e é caminhar nesse sentido, não é? Mas aquilo que eu estava a dizer é, em última instância, aquele ser humano que evolui, e nós conseguimos realmente outra vez constatar Quem quer esse denominador evoluir comum, e quem quer há um evoluir. denominador comum em todos aqueles seres humanos que de alguma forma progredirem na vida, isto é um denominador comum, e aquilo que é um pertence de excelência nesses seres humanos, é que eles entendem, e eu gosto de me considerar um deles, eu trabalho para isso, eu esforço-me para isso, ok? Às vezes esforço-me muito, às vezes é mais leve, às vezes é mais direto, às vezes é mais confuso, tá? Mas eu esforço-me para estar dentro desse grupo de pessoas, diariamente, entender que não tem a ver com aquilo que nos acontece. Não, Não, não tem a ver com essa definição de bem e mal. É o que eu quero dizer, não é? Para pegar naquilo que estás a dizer, Carol. exatamente. Não tem a ver com aquilo que nos acontece. Na mais pura das verdades e das essências abundantes, utilizando esta lei imensa do universo que tem a ver com a abundância, ok? Na verdade, verdade, passando a redundância da verdade absoluta, tem muito mais a ver com aquilo que eu faço com aquilo que me acontece. Então, eu posso Exatamente. ser vítima de uma coisa violentíssima e transformar-me na pessoa que mais ajuda a transformar outros seres humanos. Ou não. E há pessoas, Eu posso ser aquela exatamente, e pessoa há que sofre, pessoas que sofre fazem, na violência exatamente. e que através dessa violência me torna a pessoa mais violenta do mundo. Isto para usar um exemplo que é, de alguma forma, mais extremo. E, portanto, não tem a ver com aquilo que eu defino como verdade, tem a ver com aquilo que eu faço com essa definição que eu crio em relação a essa dita verdade. E Isso é isso como sim, tudo, e né? a O que é que tu complexidade fazes com do aquilo que te comportamento humano, acontece? a complexidade do comportamento humano é exatamente sobre isto. É exatamente entender que não há o certo e o errado, não há o bem e o mal. Há sim aquilo que eu faço com isso que me está a acontecer. Ou com aquilo que aconteceu, ou Se como vou eu parei, fazer ou que eu bem ou vivi, se vou ou o que fazer seja. mal. E, portanto, não tem a ver com aquilo que nos acontece de alguma maneira, ou com as verdades que nós definimos para nós. Não. Tem a ver com aquilo que eu defino fazer com isso. Sem dúvida. Ok? A Tânia está a dizer, às vezes não evoluem porque não têm conhecimento e ajuda, sem dúvida. Mas aí eu posso te dizer, Tânia, que para aquilo tudo que eu tenho feito neste caminho, há pessoas que não evoluem porque efetivamente não querem. E mesmo que às vezes tenham o conhecimento tão perto delas ou que lhes seja até oferecido, não é? E porque até há pessoas que não pedem ajuda por vergonha e pedir ajuda é uma benção na vida, é uma benção, não é? Mas é verdade, muitas não evoluem porque não têm esse conhecimento, porque muitas também não o querem, infelizmente. A Carolina mantém-se firme com a Vera, vais gostar de a conhecer pessoalmente, mas se nós não sabemos isto, que tudo é construído, porque é que nos custa tanto compreender coisas e pessoas diferentes, tipo pessoas não binárias que não se enquadram nas duas coisas do género. Da mesma maneira que foi definido, pode ser indefinido. E temos o Ricardo Branco. Olá, Ricardo. Acho que escolhemos as nossas experiências para a encarnação ou tudo acontece por acaso. Isto vai ser um live. Eu gosto Fantástico. disso, é E a sobre Tânia, isso. A vida é exatamente, a bonita aqui. vergonha fecha A vida é portas, bonita sem dúvida. aqui. Carol, outra vez, não tem a ver com o que nos acontece, tem a ver com aquilo que nós fazemos com isso. E que fique claro aqui a minha visão, e vale isto, é a minha visão, é a minha forma de encarar, ok? Mas nessa minha visão de hoje, não faço ideia se tivemos daqui a um ano, se calhar não é isso que eu vou dizer, ok? Se eu tivesse aqui há um ano atrás, não era isso que eu diria, provavelmente, portanto, e é sobre isso, é sobre eu permitir-me essa transmutação constante, tá? Mas aquilo que define o certo e o errado, ou aquilo que define o que eu faço, ou o que eu devo fazer, ou o que eu não devo fazer, o que é o certo e o que é mais coerente, o que é menos coerente, tem a ver com o sistema que eu tenho implantado em mim. Malta, nós somos máquinas, ok? Então, o software que eu tenho aqui a rolar, estão a ver? O software que está aqui a Ainda rolar hoje disse isso. tem definições. Ele tem definições. Ele rola naquilo que rola. O código é aquele que é. Então, eu tenho definições neste software que está aqui a rolar. Há um processamento
E este processador tem a capacidade X e não processa nem mais nem menos. Para ele começar a processar outra coisa, tem que fazer atualizações dos vossos computadores, para o Windows continuar a trabalhar, ou seja, o Macintosh, o que for, para os programas continuarem a rolar nos vossos computadores, ou até mesmo telemóveis, vocês têm que estar constantemente a fazer o quê? A atualização do sistema, porque senão não há processamento, cracha. Não é possível rolar aquele programa. Aquele programa não rola naquele computador se ele não estiver atualizado. O nosso sistema funciona exatamente da mesma maneira. O ser humano em si. Isto aqui é a maior máquina que existe, em termos de especificação, de especialização e de complexidade, ok? Portanto, o sistema operativo que qualquer computador tem é uma cópia muito básica daquilo que é o nosso sistema operativo, tá? Nosso ser humano, em termos de energéticos e de códigos, está bem? E nós funcionamos assim, também por códigos, só aqui para deixar a mente já aqui do pessoal toda a fervilhar. Mas, minha querida, respondendo-te a ti, nós funcionamos, há aqui uma questão que é importante, tal e qual como os computadores, tal e qual como qualquer sistema, ele funciona com base na disciplina e na repetição. Okay? Um sistema que é processado em código 01, ele não funciona com códigos que sejam outros que não aquele, são códigos binários, é aquele que funciona. Se eu mudo o sistema operativo para outro tipo de sistema, o processador não processa, não anda, não rola. Okay? Como se diz, não anda. E então, não é uma questão do programa estar a rolar num software que não é adaptado para ele. É uma questão de que ele só está programado para aquilo. Okay? E nós somos iguais. Nós somos máquinas programadas. E o que acontece, minha querida, é que nós, ao longo da nossa evolução, em termos de vida, desde que nascemos até morremos, nós estamos constantemente a ser programados. E formatados para uma determinada situação. O que acontece não é tanto a verdade de ser errado ou certo, ou ser adequado ou não adequado para mim, é muito mais sobre o facto de eu olhar e perceber qual é que é o programa que eu estou habituada a rolar. E se esse programa realmente encaixa em mim, porque nós somos seres pensantes e, portanto, nós próprios estamos constantemente a tirar-nos desse programa, desse sistema. Agora, efetivamente, nós precisamos desse sistema para subsistir. Okay? Uma sociedade funciona porque todos somos uma manadinha de ovelhinhas em que estas vão daqui, estas vão para ali, estas vão para ali. Portanto, a organização faz parte do sistema para que ele se aguente enquanto sistema, para que seja possível esta coabitação de todos. Então tem muito a ver com esta estruturação do sistema, seja ele uma sociedade, seja ele um programa aqui dentro, ok? A estruturação de um determinado sistema que tem padrões. E esses padrões funcionam por repetição. E nós somos máquinas que fazemos o mesmo. Portanto, nós somos máquinas que funcionamos por repetição de determinados padrões. E, portanto, nós ficamos habituados a ter um determinado comportamento, seja ele a ter um determinado padrão. Seja um padrão de comportamento, seja um padrão de sentimento, seja um padrão de pensamento. Emoções, tá? Nós estamos habituados por padrões. É o sentimento, tá? São padrões de sentimento. E, portanto, a questão é, nós estamos habituados a rolar nesses padrões. E o que tu estás a falar é muito mais sobre isso. É muito mais sobre nós somos sistemas habituados a repetir um determinado número de padrões, sejam eles de natureza for, e agora o que é que eu faço com isto? Não é? Saio desses padrões, não saio desses padrões, esses padrões identificam, vou continuar aqui, vou fazer diferente, devo fazer diferente, tá? É sobre isso. Muito bem. Bem, antes que nos calem o bico... Querida, desculpa, mas deixa-me responder ao Ricardo, está bem? Porque eu fiz aqui uma pergunta. E acham que escolhemos as nossas experiências para a encarnação ou que tudo acontece por acaso? Ou é um conjunto de ambos? Outra vez, Ricardo, qual é que é a verdade absoluta e onde é que está a verdade? Okay? Existem realmente seres humanos que têm uma conexão diferenciada de alguma maneira ou que vão aprimorando, vão trabalhando, vão shapeando a conexão que têm com tudo o que é o mundo não físico, não material, e que de alguma forma têm acesso à informação e que gostam de canalizar essa informação para nós. Na verdade, todos nós somos seres divinos e, portanto, todos nós temos essa capacidade de nos conectar com aquilo que não é o físico, ok? E, portanto, a primeira coisa que eu te digo é procura a tua própria resposta a isso. Procura qual é que é o teu sentir, o que é que para ti faz sentido. Em relação a essa pergunta, para ti. Ou seja, vai à tua conexão, vai ao teu divino, vai à tua ligação e percebe qual é que é a minha absorção sobre isto, qual é que é a minha perspectiva sobre isto. É a primeira coisa que eu te digo em relação a essa pergunta. Depois, outra vez, seja quem for que traga uma verdade absoluta sobre isto, esquece, essa rigidez de comportamento, ela não vai ser viável. Portanto, na verdade, outra vez, vamos àquilo que Einstein dizia, há várias teorias e elas podem ou não ser refutadas. Exatamente. Okay? Em relação à pergunta que estás a fazer, em relação à minha perspectiva, não sei qual é a tua, Adriana, mas em relação à minha perspectiva, eu acredito que, outra vez, o sistema, mas agora em vez de olhar para o ser humano ou para um computador
olhemos para o universo, olhemos para a infinitude de galáxias e o tamanho gigantíssimo, que nós nem sequer conseguimos compreender a dimensão dele, daquilo que são as galáxias existentes e outros sistemas no universo, acredito que tudo isto tem que existir em ordem. Caso não haja ordem, não há coexistência. Tem que haver uma ordem, tem que haver uma estabilidade criada, é uma estabilidade nova, com certeza, E um imutável, conhecimento mas também tem que sobre haver isso. uma ordem. E, portanto, essa ordem tem que ter, de alguma forma, uma formatação que faz com que ela seja ordem. Okay? E, portanto, as nossas experiências de vida, ou seja, as várias vidas que nós temos, essas experiências de vida, elas são, de alguma forma, ordenadas. Tá? Não acontece só porque sim, tipo às 3 pancadas e olha, aconteceu. Não. Porque digamos que há aquela máxima muito querida, que eu acho que todos nós temos bem presentes no nosso coração, se formos pessoas que realmente nos desenvolvemos e queremos fazer algo melhor connosco, que é absolutamente nada acontece por acaso. É demasiado divino e perfeito o universo para nós sequer ponderarmos que o que quer que seja que acontece, acontece por acaso. Olha, viu por acaso que aconteceu? Não, esquece isso. Isso é uma abordagem demasiado escassa sobre aquilo que é É estas leis da frase, vida. é Portanto, como por aquela que se acaso, diz, os por opostos acaso. atraem-se e a PNL prova que os opostos não se atraem nada, que as pessoas colam tipo o ímã a pessoas que se identificam, a pessoas que nos dão algo, não é? E que nos acrescentam algo de imediato, não é? Mas também dizem, os opostos atraem-se, não é verdade? Os opostos não se atraem, não é? Ou seja, nós vamos ter que fazer outro live brevemente para continuar esta conversa fantástica, porque senão o Insta dá-nos um fora. Pois que o Embora Instagram este agora vídeo desliga estará. coisas, não é? Eu estou fora da realidade do Instagram nesse sentido. Este, Ele desliga as este lives. Instagram tem muitas subtilezas agora, embora o vídeo vá estar completo no YouTube do canal do Faz a Tua Mudança. Ok. E também vai estar na nossa página, na parte dos Reels, mas pronto, whatever. Mas vamos ter que fazer outro live para, para Fica a continuar esta continuar aqui a fantástica. largar perguntas lindíssimas e espetaculares. Foi O que é mais espetacular. difícil para uns e o que é mais fácil para outros? Porque tem a ver com a predisposição. Tem a ver com uma coisa chamada decisão. E nós todos funcionamos com base na dita coerência. A coerência daquelas três formatações. O que é que eu penso, o que é que eu sinto, o que é que eu penso e o que é que eu O que é faço. que eu faço? Estes três, quando estão alinhados, isto aqui produz efeitos na nossa vida prática, a dita atualização. E quando existe esta coerência, existe uma coisa chamada decisão, o nosso poder de escolha, que é das coisas mais maravilhosas que nós temos, que coincide com a tua noção de livre-arbítrio. Mais ou menos, mas coincide. Então, porquê é que é mais fácil para uns e porquê é que é mais difícil para outros? Porque as pessoas para quem é mais difícil não entendem que tudo aquilo que lhes está a acontecer é porque tem um propósito, tem um sentido. Então não é sobre eu ir contra, ou guerrilhar, ou irritar-me sobre aquilo que me está a acontecer, é sobre eu ir perceber porque é que aquilo me está a acontecer. E é mais difícil também para pessoas que não se permitem a olhar para a perfeição daquilo que é a vida e entender que não é sobre aquilo que nos acontece, é sobre aquilo que acontece. Lá buscar e fazemos através daquilo que nos acontece. Então para essas pessoas fica mais difícil. Para aquelas que colocam a sua visão, a sua predisposição, o coração, a mente disponíveis, todo este processo fica mais fácil. É essa a resposta. É mudança necessária. O que é que diria a Vera de hoje à Vera de 20 anos atrás? A Vera de hoje diria a Vera de há 20 anos atrás, para não ser tão rígida com ela e para permitir fazer coisas que ela nunca tinha feito. Faz constantemente coisas que tu nunca fizeste. Fala com quem tu nunca falaste. Vai onde tu nunca foste. Sai do paradigma. Sai do padrão. Sai da Era isso que eu zona de conforto. O que é para ti a gratidão? O que te deixa grata? Para mim, a gratidão é a arte através da qual eu entendo profundamente que estar vivo é uma bênção. É o que para mim é a gratidão. O que te faz sorrir? O que me faz sorrir, a bondade, a gentileza, a empatia. O que te tira do sério? O que me tira do sério, a antítese disso, a antítese da bondade, a antítese da empatia e a antítese. O que é que eu disse? O que é que eu disse? Bondade e empatia chegam perfeitamente. A antítese disso. Obrigada, Diogo. Bem-vindo. Obrigada, Diogo. Muito obrigada por estás a assistir. Quais são os teus heróis?
Quem são os meus heróis? Na minha vida de hoje? Os teus heróis? A nossa vida é uma constante mudança. Se há coisa que nós temos de certo na nossa vida é mudança, não é? Ora, Quais são os teus heróis, os que te marcaram e os que são agora? olha, na verdade, eu escolho, é uma questão de escolha minha, entender que todas as pessoas com quem eu me cruzo, de alguma maneira, seja mais pessoalmente ou seja mais profissionalmente, são pessoas que têm algo para me acrescentar. São pessoas que, através das quais eu posso aprender qualquer coisa e melhorar a pessoa que eu hoje sou. Portanto, eu até te poderia responder que os meus heróis são todas as pessoas que me dão o seu tempo, com vontade de dar o tempo, com vontade de estar comigo e que disponibilizam de coração o seu próprio tempo. E eu tenho muito esta postura e acho que, sinceramente, acredito profundamente nisto, que a mulher que eu me tenho estado a transformar, que vai ao encontro daquilo que é o sonho de pessoa que eu realizo, que eu idealizo ser, realizo, olha a língua a fugir, e que realmente eu sinto que sou, e dentro daquilo que são as minhas capacidades e as minhas limitações ao mesmo tempo. Isso acontece e isso é verdade em mim, porque eu me permito aprender com qualquer pessoa que venha perto de mim. Então eu acredito que, indo para o lado mais humilde que eu consigo ser de mim hoje, os meus heróis são todas as pessoas que se cruzam comigo e que dão esse tempo a mim, sabes? Que se dedicam esse tempo a mim. Heróis mais específicos que eu de alguma forma tenha, ou que até hoje tenha vindo a sentir presença em mim, sem dúvida que é o meu filho, porque claramente veio como mestre para mostrar caminho. São os meus pais, porque são através deles que a minha vida é possível. Eu sem os meus pais jamais estaria cá. E, portanto, se eu não os considerar meus heróis, eu estou só a desperdiçar algo que é da minha energia vital e não me faz sentido isso. Portanto, tenho que os considerar meus heróis. E a minha versão lá na frente, porque significa que eu passei daqui até lá. Então, essa E é o também é nosso melhor caminho. uma grande. Não é uma maratona, é um caminho. O que é para ti, numa palavra, a mudança? A mudança, o que é para mim? Vida? Vida. Numa palavra, a mudança é vida. É viver. Viver, vida. Acreditas naquela máxima, e contrapondo o que nós acabamos de falar, acreditas naquela máxima, nada é definitivo, tudo é temporário, a não ser a morte. Sem dúvida. Mesmo a morte. Mesmo a morte. Sim. Hoje em dia. Sim. Vera, foi um Sem gosto. dúvida. Sem dúvida. Foi um gosto, adorei, adorei. Espero que tenham gostado. Espero todas as pessoas que vão ouvir, ver. Foi com muito amor. Isto é mudança, isto é conhecimento e isto é o faz a tua mudança. Yes. Obrigada. 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 Love you. Bom estar aqui na tua casa. E obrigada a todos, tá? Sim. Um beijo enorme para Até você. quinta, aniversariante! Vai ser festa. Vai ser espetacular! Está aqui a Mónica, está aqui a Filó. Beijinhos. Beijinhos a vocês todos. Para vocês. Vozinha, beijinhos a Arlete, beijinhos a todos. Obrigada pela vossa presença. Tânia, Diogo, obrigada a todos, Ivone, Glória. A Ivone. Um beijo enorme para vocês. Obrigada de coração pelo vosso tempo, tá? Obrigada. E, por favor, façam o favor de ser felizes. Eu guardei esta frase de alguém que já não está cá, mas que me tocava profundamente quando ele dizia isso. Eu disse, eu hei de perpetuar esta frase, pelo menos enquanto eu cá estiver. A vida é demasiado importante. É. Tá? E estamos vivos e já não é mau, como dizia o meu Guilherme. Estamos vivos, já não é mau. Obrigada a todos e obrigada a ti. Adeus, minha princesa. Tenha uma boa noite. Olha, obrigada. Isto está bem? Sim, está combinado. Beijo grande. Beijinhos. Beijo a todos. Adeus, beijinho.